Olá, dou boas-vindas a você ao nosso canal Direito Sem Formalidades. Antes de prosseguir, eu gostaria de te pedir que se inscrevesse no canal e acionasse o sininho para receber notificação de novos vídeos. E, por favor, não deixe ao final de colocar aqui o seu like ou deixar um comentário para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Bom, hoje eu vou retomar com você um pouco da pesquisa empírica em direito, que é o grande, vamos dizer assim, o grande objetivo do nosso canal Direito Sem Formalidades. E para isso eu vou retomar um tema que é um tema que ainda é muito atual, tendo em vista todos os ataques que a gente tem sofrido aí com relação à nossa biodiversidade, com relação às nossas florestas, aos nossos recursos genéticos naturais. E aí eu vou falar um pouco dessa contradição que existe entre um sistema jurídico de proteção à propriedade intelectual, o chamado direito de patente, que a gente já falou sobre ele aqui no canal várias vezes. Vou deixar aqui uma tag aqui em cima para que você, para quem não conhece ainda ou está acessando esse vídeo pela primeira vez, possa saber o que é o direito de propriedade industrial, o que significa o direito de patente, quais são os requisitos necessários para você adquirir um direito de patente. Mas é importante a gente entender esse direito de patente, mas a partir das suas limitações mesmo. O que significa essa exclusividade que é dada a um inventor, a quem depositou essa patente, a quem registrou essa patente, a quem conseguiu uma carta patente, né, a essa exclusividade, e o que significa isso quando a gente está diante de um conhecimento tradicional. De um conhecimento tradicional cuja lógica é uma lógica de disseminação, de oralidade, de compartilhamento. Né? Então, como lidar com essas contradições? E aí a gente fez um estudo específico de uma planta conhecida como poaia. O que é a poaia? Qual é a sua origem? Quais são os seus benefícios? Ela possui benefícios terapêuticos, medicinais? Ela está sendo registrada no banco de patentes internacionais? Quem é que registra esses usos terapêuticos? Há inovação em relação ao que é produzido, ao que é conhecido, né, no tradicional e ao que foi depositado, registrado na Organização Mundial de Propriedade Intelectual? Está curioso para saber sobre isso? Está curiosa? Vamos lá, vamos comigo. Meu nome é Marcos, eu sou professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora. E é um prazer ter você aqui comigo no dia de hoje. Então, para explicar um pouco sobre as contradições no caso da apropriação do conhecimento tradicional por meio de uma legislação internacional de proteção ao direito de propriedade intelectual, eu vou me valer de um artigo científico que foi publicado em coautoria com João Vitor de Freitas Moreira e Felipe César de Andrade sobre o uso tradicional da poaia e na revista de estudos empíricos em direito. Né? Eu vou deixar disponível abaixo aqui desse vídeo um link para quem quiser ter acesso ao artigo na sua íntegra. Porque, obviamente, lá você vai poder encontrar detalhes sobre a pesquisa, sobre todo o procedimento de pesquisa empírica que a gente realizou na época. O artigo foi publicado em 2017. O que é a poaia? Quais são os efeitos dessa planta? Ela possui efeitos terapêuticos? Ela tem usos tradicionais? Qual que é a história por trás dessa planta? Ou da utilização das propriedades farmacêuticas, medicinais, terapêuticas dessa planta? Bom, quando a gente começou a estudar essa questão da apropriação do conhecimento tradicional, principalmente por meio de um sistema internacional de proteção da propriedade intelectual, era preciso conhecer, antes de verificar o banco de patentes, se patentes estavam sendo registradas, era preciso verificar, mas bom, o que é essa planta? Bom, e foi aí que a gente começou a fazer uma série de revisões de literatura sobre a história da planta. Então a gente vai verificar que a exploração da poaia, ela data do século XVIII, ela tem muito a ver com o processo de interiorização da colonização e também com a questão de exploração do conhecimento indígena e de exploração dos próprios indígenas, da própria população ameríndia aqui no Brasil. Em Minas Gerais, por exemplo, no estado de Minas Gerais, hoje conhecido como estado de Minas Gerais, você tinha ali os botocudos, os machacalis e os puris. E eles eram grandes conhecedores, né, da exploração dessa raiz da poaia. Então, eles eram instrumentalizados, explorados para conduzirem os colonizadores, né, a se valerem do uso desse conhecimento tradicional.
Bom, e outra questão interessante é que no século XVIII, mais de 400 toneladas dessa planta foi exportada do estado de Minas Gerais para os países do mundo inteiro. Então isso já você já percebe como que o nosso conhecimento, né, e também o nosso recurso genético, né, é, é, é- era expropriado, obviamente, a gente estava, né, num período de grande colonização e de exploração da biodiversidade do nosso país. Bom, e com isso, né, essa matéria-prima, né, ela vai começar a ser investigada. E o que a gente percebe, né, é que ela já possuía, desde o século XVII, já havia conhecimentos, né, e aí conhecimentos ameríndios, né, sobre os grandes usos terapêuticos dela, vomitivo, purgativo e expectorante. Bom, e aí a gente começou, a partir desses dados, né, a buscar no banco de patentes da OMPI, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, para verificar, bem, há alguma patente que foi registrada e que tenha estas características que a gente encontrou na revisão de literatura sobre o uso tradicional? Qual que era o nosso objetivo? Era verificar, bom, a existência de um acordo de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, TRIPS, e de uma convenção da diversidade biológica, a CBD, é suficiente para conter esse processo de colonização e de apropriação de conhecimento tradicional? E qual esse marco, esses dois marcos legislativos, qual deles parece predominar na cena do comércio internacional? Ao explorar o Patent Scope, que é o banco de dados da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a gente encontrou 5 patentes, né, que reproduziam em certa medida os usos tradicionais relatados na nossa revisão de literatura por meio de uma linguagem científica convencional. E é óbvio que os países de onde originaram esses registros de patente, ou mesmo que talvez aceleraram esses pedidos de patente, são Estados Unidos, Rússia e China. Nenhum deles possui a planta nativa. Bom, isso se revela esse processo, né, de que quem detém a planta nativa não necessariamente, ou que detém os usos tradicionais, ou que as populações tradicionais que de fato utilizam aquelas propriedades terapêuticas não são as detentoras, né, dentro do processo internacional de proteção da propriedade intelectual. É interessante, né, eu gostaria aqui de fazer uma citação que eu acho que é muito pertinente, né, da Manuela Carneiro da Cunha, que é uma estudiosa do conhecimento tradicional, né, e ela vai dizer o seguinte: olha, o tradicional ele se diferencia do conhecimento científico por seu procedimento, não por seu conteúdo e nem pelo resultado que alcança. Bom, eu acho que essa frase ela diz muito e ela foi muito importante como uma implicação observável desse nosso trabalho, né? Isso quer dizer o seguinte: olha, quando você tem um direito de patente sendo concedido para quem não é detentor daquele conhecimento tradicional, você está reconhecendo que o conhecimento tradicional ele é diverso do conhecimento científico pelo resultado e pelo conteúdo, e não apenas pelo procedimento. Porque o procedimento, né, é essa grande discussão, como que as populações tradicionais elas chegam aos resultados terapêuticos. É bem diferente de como os cientistas chegam a esses resultados, mas normalmente os resultados são idênticos, né? E aí a gente passa a pensar até que ponto essa legislação, que foi toda construída dentro dessa lógica, né, colonizadora, de uma episteme mesmo de que a ciência que vale é a ciência do norte, é a ciência dos países desenvolvidos, é o eurocentrismo, né, ou seja, essa ideia de que aquilo que vem da Europa é melhor do que aquilo que vem dos trópicos do sul. Isso gera cada vez mais uma discrepância, uma desigualdade entre países centrais, países periféricos, entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. É muito interessante a gente verificar, né, que esse marco temporal aí que a gente tem da Convenção da Diversidade Biológica, que busca essa proteção do conhecimento tradicional e o próprio TRIPS não são suficientes, né, para poder garantir a proteção do conhecimento tradicional. É triste a gente perceber que quando a gente está lidando aí com uma perspectiva muito legalista, de pouco reconhecimento de quem não está dentro da lógica eurocêntrica. Bom,
E aí, né, a gente vai vendo que os instrumentos legislativos que existem e a forma como eles são aplicados, eles dizem muito mais respeito, né, à perpetuação do processo de colonização, de dominação econômica de uns países sobre os outros. Para quem se interessar pelo tema, vale a leitura completa do artigo, no qual você vai ver com mais detalhes, né, a revisão de literatura que a gente realizou, o nosso processo de coleta de patentes, as inferências, outras inferências que nós chegamos ao longo do trabalho, a partir desses registros de patentes encontrados na base de dados da UNPI. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima e muito obrigado.